A aula de hoje é sobre a seção 3.2, que fala de regra do produto e regra do quociente. Essa seção eu prefiro dar de maneira mais prática, tá bom? Menos geométrica, menos conceitual. Tem papo pra caramba aqui no fundo. Quiser falar um pouquinho de transformação linear, de álgebra linear, para falar que a derivada é uma transformação linear, e aí falar sobre a derivada da soma e depois fazer uma comparação com a soma de uma transformação linear, entendeu? Para vocês entenderem essas analogias. Então tem um papo aqui mais profundo, mais conceitual, mas eu vou evitar esse assunto e tratar a regra do produto e a regra do quociente de maneira mais prática, beleza? A gente vai aprender a fazer conta aqui, a gente vai calcular algumas coisas. Então dito isso, vamos falar sobre a regra do produto e a regra do quociente. O que a gente já sabe até então, né, da seção 3.1? A gente já sabe a derivada de uma função polinomial e a gente já sabe a derivada de uma função exponencial. Vamos relembrar? O que era isso, né? Ó. Derivada de uma função polinomial, vou escrever x elevado a n. A derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Isso a gente viu na aula passada, né? Tá pegando ali? Acho que tá, né? A gente viu isso aqui na aula passada. Outra coisa que a gente viu é a derivada de uma função exponencial. E aí eu vou escrever a função exponencial mais geral, a elevado a x, é a elevado a x vezes ln de a. O que a gente vai usar bastante aqui é o e, né? Em vez do a um número qualquer, quando sendo aquela constante, né? 2,7 alguma coisa. Então, o que a gente usa bastante é a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x vezes ln de e. E aí vocês já estão acostumados com a propriedade de ln de e é 1, né? Então isso aqui é 1. Tá. Então, derivada de polinômio é isso aqui, derivada de função exponencial é isso aqui. Isso aqui que a gente já sabe da seção 3.1. Essencial aqui. Então a gente sabe derivar. A gente sabe derivar, por exemplo, eu quero derivar, sei lá, x elevado a 5. Quero derivar x elevado a 5 é 5x elevado a 4. Eu quero derivar 2 elevado a x. Isso é 2 elevado a x vezes ln de 2. Que é o número aí, ln de 2. Ok? Isso aqui é da aula passada, da sessão passada. O que a gente vai aprender? O que mais que a gente fez na sessão passada? Ó, a gente fez isso aqui. Ó. Se eu quero derivar x elevado a 5 mais 2 elevado a x, se eu quero derivar essa função, o que dá, né? A derivada de uma soma é a derivada disso mais a derivada disso, ou seja, é a soma das derivadas. Então, isso aqui é 5x elevado a 4 mais 2 elevado a x ln de 2. O que está escrito aqui
é que a derivada é uma operação linear, naquele papo que eu estava falando que eu não queria aprofundar muito, mas, enfim, eu já falei que não queria falar, então não vou falar. Não, vou falar assim. A derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aqui é parte essencial do que significa transformação linear. O que está faltando aqui é falar assim, a derivada de um número vezes uma função é o número vezes a derivada da função, para a gente checar de verdade que a derivada é uma operação linear. O que a gente tem que tomar cuidado é com o produto. Porque para a soma vale isso, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Mas isso não vale para o produto, por exemplo. A derivada de x elevado a 5 vezes 2 elevado a x não é a derivada disso vezes a derivada disso. Não é 5x elevado a 4 vezes 2 elevado a x ln de 2. Não é. Quem dera se fosse. Acho que Leibniz conjectura isso e rapidinho ele percebe que isso não é verdade. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, porque a derivada é uma operação linear. A derivada do produto não é o produto das derivadas. Para a gente calcular a derivada de um produto, a gente usa a regra do produto. É o que a gente vai aprender hoje. De maneira prática, tá bom? Eu não vou demonstrar, eu não vou mostrar ela de maneira geométrica, beleza? A gente vai trabalhar na regra do produto de maneira prática. Então vamos lá. Como que usa a regra do produto, então? Né? Vou escrever aqui de maneira mais geral, depois eu faço um caso particular. Será que eu uso essa notação de derivada? Eu vou usar o linha. Linha é mais fácil, eu acho. Aqui. Vamos usar outra notação. Eu tenho um produto de duas funções, tá bom? F de x, g de x, f de t, g de t. Eu vou escrever só f e g, tá bom? Tem um produto de duas funções f e g. E eu quero calcular a derivada desse produto. Beleza? Esse linha aqui está representando a derivada desse produto. Então, é o que a gente conversou aqui embaixo. Ó. Não é a derivada de f vezes a derivada de g. É o que? É a derivada de f vezes g, a derivada de f vezes g, mais f vezes a derivada de g. Tem um mantra para você ficar repetindo isso aqui, para ficar memorizado. Não gosto dessa expressão não, mas vamos lá, né? A derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Repete isso na sua cabeça aí algumas vezes, faz alguns exercícios que fica mais, sei lá, tanto fazer, vai ficar mais fácil aí de memorizar isso. Mas vamos fazer um caso aqui particular. Eu quero a derivada de... Qual que era que a gente estava fazendo anteriormente? Vamos fazer dela. Eu quero a derivada de x elevado a 5 vezes 2 elevado a x. É isso que eu estava fazendo, né? A gente sabe a derivada desse e a gente sabe a derivada desse. Quero dar aula passada. A gente só não sabe a derivada do produto entre essas duas funções. A gente sabe a derivada desse e desse. A gente não sabe a derivada desse produto. Então vamos
usar a regra do produto. Tá bom? Essa aqui é a regra do produto. A derivada desse produto é a derivada do primeiro. Então, vamos circular aqui, né? Isso aqui tem tinta? Tem. Então, essa aqui é minha F. E essa aqui é minha G. Minha F é x elevado a 5 e minha G é 2 elevado a x. Então, a derivada do primeiro, quanto que é a derivada de x elevado a 5? É 5x elevado a 4, derivada do primeiro, vezes o segundo, tá bom? Só o segundo, é só 2 elevado a x, tá bom? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro. Então, o primeiro é só x elevado a 5, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é 2 elevado a x vezes ln de 2. Tá aí. A derivada desse produto é isso mais isso. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ok? Regra do produto. Analogamente, a gente tem a regra do quociente. Será que eu apago aqui? Vou deixar só essa parte geral aqui em cima. Vou apagar o exemplo. Analogamente, a gente tem a regra do quociente. Então, tem que tomar cuidado para esse cara aqui não ser zero no lugar onde que você está querendo a derivada, beleza? Por causa que o tempo inteiro aqui eu omiti o x, beleza? A gente está derivando em um ponto. Então, nesse ponto onde que a gente está derivando, o g tem que ser diferente de zero para isso aqui fazer sentido, beleza? Mas formalidades aqui. Então, formalidades à parte, a derivada desse quociente não é a derivada desse dividido pela derivada desse, beleza? Não é isso. O que, que é? A derivada do quociente é a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Então, a derivada do produto tem a regra do produto, a derivada do quociente, regra do quociente. Ok? Exemplo? Vamos usar o exemplo que a gente está usando já. Tá bom? Minutinho. Tá. Onde que a gente parou? Na derivada do quociente. Então, vamos usar aquele exemplo que a gente estava fazendo, né? Então, vou derivar x elevado a 5 sobre 2 elevado a x. Vamos derivar esse quociente, ok? Vamos usar a regra do quociente. Ó, é a derivada do primeiro, do de cima, né? Tem um de cima e o de baixo. A derivada do de cima, que é 5x elevado a 4, vezes o de baixo, vezes 2 elevado a x, menos o de cima, x elevado a 5, vezes a derivada do de baixo, 2 elevado a x vezes ln de 2, sobre o de baixo ao quadrado. 2 elevado a x ao quadrado. Tudo aí. Regra do produto, regra do quociente. De maneira prática, né? Sem se preocupar
tanto com a demonstração, sem falar de maneira geométrica, de maneira prática, beleza? Acho que essas duas regras têm um espaço assim para a gente tratar elas dessa maneira. O nome já diz, né? Regra do produto, regra do quociente. Eu vou ficar só com essa visão assim mais prática. Tá, vamos mudar aqui. Essa sessão é bem curtinha, ela só fala da regra aqui no comecinho. Tem uma demonstração, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Mandem dúvidas se vocês tiverem sobre aqui. Apesar de que eu não recomendo parar muito tempo aqui, não. Tem um curso só disso, tem um curso só de demonstrações de coisas de cálculo, que chama curso de análise. Então, a sugestão é saber fazer esses exemplos, beleza? A gente fez ali 2 e os exemplos aqui são muito parecidos com aqueles. Aqui, em vez de 2 elevado a x, está e elevado a x. Aí a derivada fica mais fácil ainda, né? Então, quer ver? Ó? Exemplo, deriva a função. Aqui, em vez de chamar de x, chamou de t. E aí pegou a função raiz de t, né? Mas aqui tem um produto, ó, entre essa função e essa função. Aí você vai e segue a regra do produto da mesma maneira. Então, é mais do mesmo. Então, essa seção é regra do produto lá em cima e aqui embaixo é regra do quociente. Tem uma demonstração, tem a regra aqui escrita de maneira com aquela outra notação, né? Em vez de usar linha, usar derivada em relação à variável. Que é a notação de Leibniz, né? E aqui tem o que a gente já sabe fazer, né? Tudo aqui está o resumo das coisas que a gente já sabe fazer. A derivada é uma operação linear, a derivada é uma operação linear, regra do produto, regra do quociente. Constante vezes função, né? Quando você quer derivar uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função, derivada de constante é igual a zero, derivada de uma função polinomial e derivada de uma função exponencial. E aí o exponencial aqui, ele usou o exponencial mais simples de todos, né? Que a gente ali, no nosso exemplo, a gente estava falando de a elevado a x, no caso 2 elevado a x, né? Mas aqui ele usou e elevado a x, que é a derivada mais simples de todas as exponenciais possíveis. Sugestão de exercício. Eu sugiro esses assim, encontra a derivada da função. E aí aqui tem uma divisão. Ó. Tem uma coisa em cima e uma coisa embaixo. Tem uma coisa em cima e uma coisa embaixo. Derivada, usar a regra do quociente. Regra do quociente. Regra do produto. Ó. O produto entre essa função e essa função. Beleza? Então, sugestão, esse do 2 até o 26 aqui. Escolhe 5 para fazer, já está ótimo. Tá? Por fim, alguns alunos me perguntaram sobre a possibilidade de fazer essa aula por stream, né? Fazer ao vivo. Eu ainda não sei o que é melhor para vocês. Então, se organizem e me digam, beleza? Eu prefiro por stream, eu prefiro gravado. Eu, particularmente, eu iria preferir gravado, porque se eu tivesse uma dúvida, eu pegava, voltava e olhava. E se eu tivesse uma dúvida, sei lá, qualquer coisa que não foi dito, posso simplesmente dar um Google, né? Sei lá, regra do produto. E aparecer um punhado de coisa aqui sobre a regra do produto. Exemplos e tal, outros vídeos. Então, eu me organizo dessa maneira, não sei vocês. Mas eu prefiro muito mais me organizar no meu tempo do que agendar um horário para que todos estejam me esperando na hora tal e aí a gente conversa e depois... Enfim, não sei. Uma coisa que é possível de ser feita também, mas que vocês estão fazendo pouco ou quase nada, é o seguinte: professor, você deu um exemplo tal, sei lá, hoje eu não falei tanto do exemplo do livro, né? Nas outras aulas sim. Mas, o exemplo 4, não entendi. Tem como você me explicar? Acho que um aluno
me mandou uma dúvida desse tipo. E aí eu fiz um vídeo para ele. Um aluno só, cara, isso é muito pouco. Quando vocês me perguntam coisas, eu bolo toda uma estratégia para responder vocês. Então, se vocês não me perguntam, fica muito difícil de saber quais dúvidas que estão surgindo, certo? Porque vocês não estão perguntando. Então, me pergunta mais, tá bom? Fala assim, ó, no comentário do vídeo no YouTube você pode perguntar, manda coisa no fórum, manda e-mail para mim, que aí eu vou ter todo o cuidado para responder sua dúvida, beleza? Eu acho melhor fazer assim, eu não sei o que vocês acham. Então, me deem esse feedback, tá bom? Escreve aí no comentário, sei lá, escreve qualquer coisa. Ah, eu prefiro desse jeito mesmo, que aí eu me organizo, ou não. Eu prefiro que você dê aula online, por causa que aí eu posso te parar no momento que tiver dúvida. Esse argumento do parar também, ele é feito aqui também no vídeo, né? Por exemplo, eu tive dúvida por mais que seja gravado, você pode parar assim, eu parei aqui, ó. Não, o Luiz chegou, falou alguma coisa, você dá um pausa no vídeo e fala, não entendi isso aqui que ele está falando. Né? Vamos lá, dar um exemplo, né? Vamos abrir uma aula aqui no YouTube. Calma aí, tá abrindo. Deixa eu logar no meu aqui. Tá aqui. Meu canal. Sei lá, da última aqui, ó. Cheguei nessa parte. Mas não entendi nada. Então você vira para mim e fala assim, Luiz, no minuto 10 minutos e 30 segundos, você estava falando de triângulo de Pascal e eu não entendi nada. Tem como você me explicar e tal? Eu posso fazer um vídeo te explicando sobre isso, eu posso conversar com você pessoalmente por e-mail. Pessoalmente não, né? Eu posso conversar diretamente com você por e-mail, enfim. Mas precisa ter a dúvida para eu saber como agir, entendeu? Acho que é importante para mim, beleza? Acho que eu já estou eu estou repetindo demais, tá bom? Então tá bom. Então vamos terminar por aqui. Vou começar a próxima sessão daqui a pouquinho. Então beleza, obrigado, até mais.